Você já reparou que todo mundo quer ser bem-sucedido, mas quase ninguém quer pagar o preço que isso exige? Querem o topo da montanha, mas torcem o tornozelo na primeira pedrinha. Você já percebeu que o sucesso, apesar de ser vendido como um direito universal, parece visitar sempre as mesmas pessoas? Aquelas que dormem pouco, leem muito e postam frases motivacionais enquanto tomam um chá de cúrcuma com colágeno. Nietzsche, aquele filósofo que parece ter sido criado numa reunião entre um psicólogo e um poeta em crise existencial, disse algo parecido. Ele falava sobre a dureza da vida, sobre o sofrimento como caminho, sobre a superação do homem comum para alcançar algo além. E quando Nietzsche fala em superação, não está se referindo a vencer a vergonha de falar em público ou acordar sem apertar o botão de soneca. Ele está falando sobre o caos, a dor, a perda e a capacidade de dar sentido a tudo isso. Enquanto muitos fogem da dor, Nietzsche a abraça como parte essencial do crescimento. Sucesso para ele não é um objetivo, mas uma consequência de enfrentar aquilo que os outros evitam. Você já reparou como todo mundo quer vencer, mas ninguém quer se ferir? Todo mundo quer brilhar, mas poucos aceitam que para isso é preciso passar por noites longas, vazias e silenciosas onde ninguém aplaude, e é aqui que mora a primeira verdade incômoda. O sucesso não é para todos, porque nem todos estão dispostos a perder. A maioria quer estabilidade, conforto e a segurança do conhecido, mas Nietzsche nos lembra que é no abismo que o homem se transforma. Só quem encara o caos pode criar uma nova ordem. A borboleta só existe porque a lagarta suportou a solidão do casulo. E mesmo assim, tem gente que quer voar, mas sem, nem ao menos, engolir o orgulho para entrar no casulo. Nietzsche usava uma expressão poderosa: tornar-se quem você é. Parece simples, né? Quase uma frase de autoajuda de capa brilhante. Mas o que ele queria dizer era que só se torna verdadeiramente quem se é aquele que atravessa o deserto da própria alma. E isso dói, porque convenhamos, é bem mais fácil seguir o fluxo. É mais confortável trabalhar em algo que você odeia só porque paga bem, e se distrair com séries que você nem gosta tanto, só porque todo mundo está vendo. Nietzsche não tinha paciência para a mediocridade confortável. Para ele, a vida era um chamado ao heroísmo interior, mas não aquele heroísmo de capa e espada. O herói de Nietzsche é aquele que encara o próprio vazio e decide preenchê-lo com sentido. Agora, pensa bem, quantas vezes você já se sabotou para não sair da zona de conforto? Quantas ideias geniais você teve no banho e matou-o antes mesmo de pegar a toalha? Quantos sonhos você empurrou para depois, porque o sofá te abraçou com mais força? Talvez o sucesso não seja para todos, porque poucos têm coragem de viver de forma autêntica. E viver de verdade significa às vezes decepcionar os outros. Significa dizer não quando se espera que você diga sim. Significa abandonar o caminho que todos seguem, só para descobrir que o seu é completamente diferente. E aqui vai uma segunda verdade incômoda: o sucesso exige rupturas. Com ambientes, com pessoas, com versões antigas de você mesmo. E sabe o que é curioso? Muitas vezes o seu novo eu vai incomodar justamente quem dizia que te amava. Porque amar às vezes é querer que o outro continue cabendo no nosso molde. Nietzsche acreditava que o verdadeiro espírito criador só nasce depois da destruição, como uma fênix que só pode surgir das cinzas. Mas a maioria das pessoas tem medo de queimar, querem a luz da fênix, mas sem o fogo que a precede. A verdade é que muitos não querem sucesso. Querem a aparência do sucesso. Querem a foto bem iluminada, o sorriso ensaiado, os likes em dobro. Mas a vida real é diferente. A vida real tem angústia, incertezas, noites mal dormidas, contas vencendo e amigos distantes. E Nietzsche diria que isso é bom. Sim, é bom. Porque a dor é o filtro que separa os que sonham dos que fazem. É no sofrimento que surge o tipo de coragem que não se aprende em palestra motivacional nem em livros de autoajuda com letras douradas. Mas calma, isso não quer dizer que você tem que sofrer para ser alguém. A questão é: o que você faz com o sofrimento inevitável da vida? Você se afunda ou se eleva? Você culpa o mundo ou usa o caos para criar algo novo? Querem a foto bem iluminada. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. Ou seja, se o seu propósito for claro, você aguenta o tranco.
Agora, se você está só atrás de aplausos, de validação, de status, qualquer tropeço vira motivo para desistir. E vamos ser honestos, o mundo está cheio de desistentes, com boas desculpas. Gente que dizia estar esperando o momento certo, mas que no fundo só tinha medo de fracassar. Ou pior, medo de dar certo e ser visto. Porque o sucesso também assusta. Ele expõe, exige, transforma, e muitos preferem o fracasso discreto ao sucesso escancarado. Já percebeu que alguns só se sentem confortáveis quando estão se sabotando? Como se o sofrimento fosse um velho amigo, um lugar conhecido. Tem gente que diz que quer mudar, mas se recusa a largar o cobertor do vitimismo. Nietzsche desafiaria esse tipo de pensamento. Ele diria: pare de esperar que o mundo te compreenda. O mundo não é justo, nem gentil. Ele apenas é. E cabe a você criar sentido em meio ao caos. Se isso soa duro, é porque é. Nietzsche não entregava conforto, mas despertava coragem. Ele falava para aqueles que já estavam cansados das mentiras doces, das promessas vazias e dos caminhos fáceis. Ele falava para quem está pronto para crescer. E crescer, às vezes, é dizer adeus a tudo o que nos mantinha pequenos. Sabe aquele amigo que te chama de metido porque você começou a cuidar da sua vida? Ou aquele parente que torce o nariz porque você decidiu parar de reclamar e começar a agir? Pois é. Nietzsche entenderia. Ele diria que você está incomodando porque começou a florescer. E florescer, num campo de ervas daninhas, não é tarefa fácil. Exige raiz profunda, tronco firme e a coragem de abrir as pétalas, mesmo em meio à tempestade. Por isso, sucesso não é para todos. Ele é para quem está disposto a se encarar, a abrir o baú das dores, das frustrações, das limitações, e não fugir. É para quem está cansado de sobreviver e finalmente decide viver. Nietzsche via o ser humano como uma ponte, uma travessia entre o que ele é e o que pode se tornar. Mas essa ponte é estreita, instável e solitária. E aí vem a pergunta mais importante: você vai atravessar ou vai continuar fingindo que o outro lado não existe? A maioria para no meio da ponte, alguns montam barraca, se acostumam com a vista, tentam esquecer que existe algo além. Outros tropeçam no medo e voltam correndo para o que já conhecem. Poucos continuam, poucos confiam que há algo maior esperando do outro lado. Esses poucos são os que constroem coisas que duram, que deixam marcas, que vivem de forma tão intensa que mesmo depois de irem embora, ainda continuam despertando outros. Talvez você esteja entre esses poucos. Talvez essa dor que você sente agora seja o seu chamado. Talvez o desconforto seja um empurrão da vida dizendo: não é aqui que você pertence. Talvez, só talvez, você esteja mais perto do que imagina. Mas lembre-se, o sucesso, o verdadeiro, o que te transforma, de dentro para fora, nunca será para todos. Ele é reservado para os que têm coragem de enfrentar o que são, para se tornarem o que podem ser. E essa escolha, no fim das contas, é só sua. Agora me diz, o que você sente ao olhar para o futuro e não encontrar respostas claras? Que parte dessa reflexão tocou você de forma mais profunda? Comenta aqui embaixo. Tenho certeza que alguém vai se reconhecer na sua história. E se esse caminho fez sentido para você, não pare por aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações e, acima de tudo, continue, porque o primeiro passo você já deu. Agora é só não parar. Vamos juntos e até o próximo vídeo.